pessoal da TV Leão, aqui estou eu novamente para falar hoje sobre um assunto muito importante, sobre alimentação infantil. Por quê? Porque a gente sabe que nesse momento da vida é super importante nós termos realmente tudo aquilo que o nosso corpo precisa, que as crianças precisam, na verdade, para poder crescer, desenvolver, ter todas as funções do organismo funcionando bem. Então elas precisam não só das calorias dos alimentos, mas elas precisam dos nutrientes, principalmente, de acordo com a necessidade individual de cada idade. E aí tem um grande dilema quando a gente fala de alimentação infantil, porque não é fácil introduzir bons hábitos alimentares para as crianças. Mas às vezes, ou pela falta da informação, do quanto é importante a gente ter uma alimentação mais saudável, do que consiste, na verdade, uma alimentação mais saudável para a criança, ou até pela falta de tempo, porque ela tem que ser prática, ela tem que ser rápida, ela vai buscar alimentos que nós podemos dizer aí produtos alimentícios, porque não são alimentos in natura, alimentos de verdade, para poder pegar os pacotinhos e fazer essa lancheira. E aí a gente sabe que ocorre um grande problema, porque a maioria desses alimentos industrializados, que são os chamados produtos alimentícios, são carregados do quê? De gorduras, de açúcares e que de nutriente bom realmente não tem nada. O que eles têm é muita caloria, muito sódio e que vão começar a distorcer a palatividade dessa criança, o paladar dessa criança. Ela vai realmente sentir mais gosto de comer, porque eles são mais docinhos, têm mais paladar, mas são mais gostosos de repente, e aí começa a se encher desse tipo de alimento. Mas tem um monte de outros alimentos, uma gama enorme de alimentos saudáveis que pode ser introduzido no dia a dia dessa alimentação da criança e para compor essa lancheira saudável, vamos dizer assim. Então, alimentos até mais baratos, olha lá. É só uma questão de organização, que a mãe tem que ter, de realmente conduzir isso com certo planejamento para que nada falte no dia a dia com várias opções que nós temos aí. Então é lógico, não poderia deixar de falar sobre as frutas in natura. Nosso país tropical, cheio aí de tanta variedade, seja maçã, seja banana, seja manga picadinha, ou a uva que é mais prática, ou o morango, enfim, das frutas que a criança aceita, ela pode estar introduzindo aí nessa lancheira, ensinando para essa criança a importância de estar consumindo essa fruta. Nós podemos aí colocar uma bolacha? Sim, mas só que uma bolacha que tem fibras, uma bolacha, um biscoito integral, vamos dizer assim. Então sempre que vá comprar esse alimento, que é um alimento industrializado, que é mais prático às vezes, a gente pode estar olhando os rótulos do alimento. E ali a gente vê a quantidade de fibra, a quantidade de açúcar, a quantidade de gordura, a quantidade da proteína, se aquele alimento está enriquecido com mais cálcio, com mais ferro. E vamos então observar isso para poder fazer as melhores opções. Então a criança pode levar os cookies integrais, pode levar a barrinha de cereal, mas tem N possibilidades, muita variedade de barrinha de cereal, Não vale consumir aquela que é toda cheia de açúcar, que não tem nada de proteína, que não tem nada de fibra, que tem só chocolates, enfim, gordura e açúcar. Essa não vale. Então vamos aprender a olhar o rótulo para poder escolher a que tem mais proteína, a menos açúcar, a menos gordura e a mais fibra. Sempre lembrando disso. Pode também ser a água de coco como uma opção de uma bebida mais saudável, pode ser colocada para as crianças. As sementes oleaginosas, castanhas, nozes, as frutas desidratadas, que também tudo isso pode ser introduzido de uma maneira muito fácil. Além disso, a gente pode estar fazendo um sanduichinho. Então, um sanduichinho de que jeito, gente? Um sanduichinho com pão integral, com patê feito em casa, um patezinho de frango, um patezinho de queijo, um queijinho branco, colocar um tomate. Então, tudo isso pode ser colocado na lancheira de uma criança. Um bolinho integral, de repente, que a mãe pode estar fazendo em casa com uma farinha integral, com aveia, com frutas, um bolinho de banana, uma torta mais salgada, mais integral, com farinha também integral, usando os vegetais.
Além disso, a gente pode estar colocando tomatinho, cenoura, tudo isso são alimentos, são opções de alimentos mais saudáveis para compor essa lancheira. Então, por exemplo, hoje a gente pode compor essa lancheira, por exemplo, com uma fruta, um alimento que tem vitaminas, minerais, fibras, né? Podemos colocar um cookie integral, podemos colocar essas castanhas, nozes, amêndoas, porque são gorduras boas, vão promover saciedade, vão dar saúde para essa criança, né? Vitaminas do complexo B, gorduras boas que pode ser introduzida aí na lancheira. E aí, é lógico, uma caixinha de água de coco. Isso já estaria super bom para estar fazendo aí, compondo a alimentação da criança. Né? Lógico, a gente tem que estar moldando as quantidades de acordo com a idade de cada criança. Então, um alimento mais a nível de natural, uma fruta, uma barrinha, uma semente, uma água de coco seria o ideal. Se for optar pelos suquinhos, sempre suco orgânico, sem açúcar, sem aditivos, sem corantes. Então, quanto mais integral que a gente tem essa classificação no suco, seria o mais conveniente se fizer a opção então de sucos industrializados.